Olá, meus caros. Eu queria conversar com vocês hoje sobre uma obra, um livro, um conto, para ser mais exato, que provavelmente vocês conhecem. É um conto de Natal de autoria de Charles Dickens. Eu tenho três versões, uma aqui nos melhores contos de Natal, aqui. Tenho aqui também Canção de Natal. E tenho aqui também um Cântico de Natal e outras histórias de Charles Dickens. Pois bem, eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa história que, creio eu, de algum modo vocês conhecem, porque foi muito adaptada para a televisão, para o cinema. Inclusive o tio Patinhas é inspirado no personagem principal dessa história. O nome do Patinhas em inglês é Uncle Scrooge, não é? Então vamos aqui conversar um pouco sobre essa história que é profundamente natalina. Foi publicada por Dickens no ano de 1843. Reza a história que Dickens estava passando por um momento, embora fosse já um escritor muito famoso, nesse momento estava passando por algumas dificuldades financeiras e algumas crises, e esse conto o ajudou muito. Mas do que é que fala esse conto? Bem, vamos lá. Era noite de Natal e eis que apresenta-se o nosso personagem principal, Ebenezer Scrooge. Ele, para início de conversa, odiava o Natal. E odiava tudo que dizia respeito ao Natal e todos aqueles que diziam respeito ao Natal. Scrooge só amava uma coisa, o seu dinheiro. E ele era profundamente miserável, mão de vaca. Ele tinha um empregado, inclusive, chamado Bob Cratchit, que ele explorava o coitado até não querer mais. Ele sempre no Natal recebia a visita do seu sobrinho, que sempre o convidava para ceiar com ele na noite de Natal, mas ele chutava o sobrinho porta afora. Enfim, Scrooge era um sujeito de coração gelado, de coração duro. Mas eis que, numa noite de Natal, quando ele caminhava para casa, ele entra na casa dele, e quando ele já está em casa, ele vai receber uma visita, a visita do seu ex-sócio, seu amigo, que era o Jacob Marley. Você vai dizer, tá, qual é o problema do sujeito receber uma visita na noite de Natal? Nenhuma, a não ser que o sujeito esteja morto. Pois é, Marley havia morrido já fazia 7 anos nesta mesma noite. E Marley apresenta-se a Ebenezer e vem e dá um susto danado no velho. Marley se apresenta de modo bastante apavorante, arrastando uma enorme corrente pesada, onde nas pontas ele trazia livros, caixa, cofres. Essa corrente, explica Marley, foi forjada por ele mesmo durante a sua vida. Essa corrente, no final das contas, nós podemos entender, representa todos os pecados, os atos ruins que Marley cometeu durante a sua existência terrena. E Marley diz que a de Scrooge está sendo forjada e já está maior do que a dele. Fato é que Marley vem, digamos assim, para fazer com que Scrooge tenha uma segunda chance. Os céus dão uma segunda chance a Scrooge. Marley anuncia que ele vai receber uma visita, na verdade 3 visitas, visitas de 3 fantasmas. Fantasma do Natal passado, fantasma do Natal presente e fantasma do Natal futuro. O fantasma do Natal passado leva Ebenezer a visitar o seu passado. E lá ele vê como ele relembra fatos da sua vida. E aí nós constatamos como ele aos poucos veio se transformando de um homem normal a esse
sujeito de coração de pedra e de coração gelado. Depois, e também nesse período, nós vemos o crescente apego dele ao dinheiro. O Natal presente faz com que Scrooge possa visitar a casa do seu empregado, Bob. Empregado esse que era muito explorado por ele. Porém, apesar do Bob Cratchit não ter nada do ponto de vista material, ser pobre, ele tinha o amor da sua família, o amor da sua esposa, o amor dos seus filhos, e o Natal dele era muito feliz. Inclusive, ele tinha um filho que carregava uma deficiência. Ele também visita no presente o Natal do seu sobrinho, que festeja com seus amigos. Então, o Bob ele é feliz porque apesar de não ter bens materiais, tem o amor da sua família e tem fé. O seu sobrinho também não tem bens materiais, mas tem amizades verdadeiras. Passado esse momento, Ebenezer recebe a visita do Natal futuro, que dentre os 3 fantasmas, o fantasma do Natal futuro é o mais sombrio. E não fala nada, ele apenas aponta para um túmulo, aponta para um caixão, e Ebenezer se reconhece como esse homem que está nesse caixão e que vai ser sepultado. E ninguém chora por ele, ninguém lamenta a sua morte, ninguém sente a sua falta. Por quê? Porque a vida dele não foi importante para ninguém. Ao contrário, todos dão graças por ele haver partido. E ele nota como a sua vida foi jogada fora, porque ele não fez amizades, porque ele não cultivou nada de bom. A história termina com Ebenezer tomando consciência de que ele precisava mudar os rumos da sua vida, porque no final das contas, a sepultura e o caixão era apenas um indício da grande tristeza e do grande padecimento que aconteceria com ele depois que ele morresse. É uma bonita história, uma história de redenção, uma história, eu diria, de conversão. Para nós, qual é a lição que fica? Vejam, o conto termina falando que ele viveu virtuosamente. Então ele passou a viver como um homem virtuoso e como um homem bom. Charles Dickens, com isso, ele queria nos passar basicamente duas mensagens, uma social, porque o livro o conto foi escrito naquele contexto da Revolução Industrial, onde havia grande desigualdade e grande exploração, então não deixa de ter uma crítica social muito forte. E ao mesmo tempo tem um apelo ético-moral, para que nós possamos avaliar nossas vidas, perceber quais são os valores que nós cultivamos e ver, na verdade, como nós vivemos. Se nós vivemos de modo virtuoso ou se nós vivemos apegados de modo a cultivar apenas a ganância. É essa a história de Um Conto de Natal. Recomendo que vocês leiam o livro, porque é um livro profundamente natalino. É isso, deixo a vocês aqui o meu pedido para que vocês curtam, para que vocês se inscrevam, para que vocês compartilhem, deixem o comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!